Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. E esse equilíbrio é importante que a gente cuide e cultive ele a todos os dias na nossa caminhada. Seja dentro aqui da nossa casa, seja dentro da nossa casa, onde o nosso convívio, com as nossas orações, com o nosso equilíbrio, né? Porque você sabe, né? No decorrer do dia, a gente acaba se desviando, é muito problema, é muita coisa, é muito leão, né? É muito leão, é muito BO, é muito boleto. E a gente acaba se desviando com os estresses, né? Às vezes irritações, as perturbações, e a gente precisa ter consciência em um momento, opa, calma, preciso me reharmonizar, para que o caminho possa seguir mais tranquilo, menos pesado, né? E a mochila fica um pouquinho mais leve. Então, dessa forma, hoje nosso irmão Nertan veio nos prestigiar com sua musicalidade, né? Com sua palestra hoje falando um pouquinho sobre espiritismo, não é isso, meu irmão? Ainda bem que eu falei certo, né? Você não tinha... Com o Espiritismo. E hoje eu também trouxe uma leitura aqui do nosso exórdio que contempla essa visão, né? Que muitas das vezes a gente se questiona de onde vem muita coisa, por que eu penso assim, por que uma das primeiras palavras quando alguém nos traz uma informação boa, né? Uma notícia boa, a gente fala assim, graças a Deus. É intrínseco, né? Já sai, graças a Deus. Não, se Deus permitir, né? A gente sempre coloca, e de onde vem essa nossa ligação, né? E hoje o texto ele tem o tema, o título como Demonstrações do Céu. E ele começa assim, lá em João, capítulo 6, versículo 30, ele diz: disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e criamos em ti, né? E a gente já começa a se questionar, de onde vêm essas demonstrações? Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quando se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constantemente constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Nosso irmão Chico, né? Deu para lembrar? Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas próprias características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever.
Então, gente, quantas vezes a gente já se pegou falando, né? Ô meu Senhor, se acontecer isso, eu prometo que eu não vou mais. Já aconteceu, né? Não, se eu conseguir, olha, não vou mais. E a gente joga sinais, impedidos, mas o que nós estamos fazendo? E você vê que uma coisa já acaba entrando para outra. O último exórdio, né, que eu falei foi vigiar e orai. E está muito dentro disso. Quantas vezes a gente ora pedindo e na hora do nosso vigiar, a gente está fazendo por onde? Como a gente está caminhando? Eu separei 3 pontos dessa leitura, que eles todos nós já exibimos sinais do céu, pelo modo como vivemos. E o texto ele nos lembra, por exemplo, né, do mineral, que ao ser humano, né, ele revela a sua essência pelos próprios atos. Então a gente mesmo também consegue mostrar com a nossa espiritualidade o que a gente consegue fazer nos nossos discursos, nos pedidos de prova, nas nossas ações. A gente é comparado, o que é extraído da gente? O que consegue ser extraído da gente quando a gente se mostra pedir aos céus? Quando eu peço aquela bênção, quando eu peço aquela necessidade, seja ela material, seja ela familiar, o que for, psicológica, mas quando eu peço, o que eu entrego? O que eu estou entregando? É isso que a gente precisa se inquietar e se perguntar. Né? Quando a gente está naquela idadezinha ali, não sei a idade de vocês, mas imagino que vocês estão no ensino médio ainda, né? E a gente fica doido para passar, tá chegando dezembro, né? Final do bimestre, tá todo mundo doido para passar de ano, né? Oh meu Deus, como é que eu passo de ano? Se eu não passar, eu já fiz muito isso. Até as preces lá do livro dos Espíritos, lá no finalzinho que eu já falei para vocês, né? Das preces que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu fazia para pedir uma ajuda. Eu ia lá pedir ajuda, que era para passar. Mas o quanto eu me entregava para estudar, para me dedicar, para prestar atenção. Você está entendendo que a correlação ela é eterna do quanto a gente pede e o quanto a gente se entrega para realmente obter. E aí não é o pai que diz que não. Somos nós, que já dizemos não desde lá de trás. Mas a todo momento, eu pensei que ia vir outro fundo musical, ia ficar bonito, né? Eu estou me empolgando aqui, ia ficar bem bonito. E aí a gente se questiona, da onde eu comecei a errar? Da onde eu comecei a deixar escapar para minha mão aquela nota 8, aquela nota 7 que eu precisava tirar? Lá atrás, assim é na nossa vida. A gente deixa escorregar. Mas concordam comigo que eu tenho uma oportunidade de partir para uma recuperação, ou talvez até uma reprovação, e o ano que vem tentar de novo, para ficar melhor, para ser melhor, para passar. A mesma coisa é com a vida. A gente sempre vai ter oportunidade, nunca vai ser tarde. Existe uma frase, nosso irmão Ilo, de vez em quando ele vem aqui, ele dá uma palavra, fala um pouco com a gente, e ele já falava que o Chico sempre dizia, nunca é tarde para a gente começar. Ninguém pode fazer um novo começo, mas eu tenho total poder de fazer um novo fim. E é um fim entre várias aspas, porque eu consigo moldar não só nessa encarnação, como nas próximas. Para quem está chegando agora, talvez não conheça muito, seja uma conversa bem a fundo, mas é o princípio mais importante que a gente difere a doutrina espírita de qualquer outra religião ou doutrina espiritualista, espiritista, que é sobre o princípio da reencarnação. Não estamos aqui por acaso, não viemos para cá por acaso. Tudo tem um motivo e um porquê, e novas oportunidades serão sempre dadas. E sempre vale a pena eu salientar, que eu sempre digo, nós estamos na nossa melhor versão da reencarnação. Sempre digo isso aqui para vocês e vou continuar sempre falando, para que a gente acredite que possamos e devemos ser melhor todos os dias. Se eu estou na minha melhor versão, tudo me faz ser melhor, tudo me faz evoluir, crescer, tudo tem jeito, né? Então a gente acaba aí dando um risco naquela frase, no dito popular, olha, pau que nasce torto, morre torto. Não, ele se ajeita assim. É a lei do progresso, a lei do princípio, que a gente precisa sempre estar progredindo. Tá bom, gente? E como não podia hoje faltar a nossa frase motivacional, né, da nossa leitura do exórdio, eu finalizo hoje com esse aqui, ó. Os maiores sinais do céu não estão em fenômenos visíveis. Correlacionou com a brincadeira no início? Está voando, né? Mas na luz que cada coração acende ao espalhar o bem e a verdade. Isso está acima de tudo. Quando a gente consegue fazer o bem às pessoas. Lá atrás, quando a gente começou aqui nos exórdios aqui, e eu dizia, os 6 minutos mais valiosos que você pode dar a alguém, ele começa com a sua audiência. Não são com seus conselhos,
é com a sua audiência. A capacidade de escutar alguém que passa por uma situação difícil já é o princípio mais lindo, inicial e que vai te auxiliar muito a estar ajudando outras pessoas, que é o da audiência. Apenas escutar. Apenas ofereça seu ouvido amigo. E se necessário, se possível, se capaz, aconselhe. Mas o principal é escutar. A gente salva muito. Então, que a gente possa doar de 6 em 6 minutos para que a gente continue nesse caminho de amor e caridade e da verdade acima de tudo. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Em breve a gente começa com a nossa prece. Gente, é uma alegria muito grande poder estar de volta aqui à casa, poder compartilhar desses momentos aqui com vocês. É sempre muito gratificante, como eu digo, a gente viu a casa nascer, viu a casa crescer, viu a casa se desenvolver, viu a casa parar no momento da dificuldade, né, da pandemia, e agora, mais uma vez, a gente vê a casa voltando às atividades no nível hard. Não é isso, Lívio? E é muito bom. Como a gente está com esse problema aqui da captação, então eu vou deixar o violão aqui de lado, até a gente dar um jeitinho aqui, nem que seja para tocar uma música. Lívio fica segurando de um lado, Vitor fica segurando outro microfone em cima, e a gente canta. Não é, Denise? Então a gente conversava sobre exatamente, na última vez que nós estávamos aqui, sobre o homem de bem. Eu vou fazer uma pequena recapitulação para a gente conectar com o ser espírita, que é a temática da palestra de hoje, não é? Então, eu acho que vocês lembram que nós, inclusive, falamos aqui do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o homem de bem, no item 3. E ele começa de uma forma simples. Preste atenção como é simples a definição do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Somente. Só para começar, Lívio. É fácil, né? Primeiro, cumprir a lei de amor, de justiça e caridade em sua totalidade já está difícil. Porque nós julgamos, nós pré-julgamos, nós apontamos o defeito do outro, não é verdade? Naturalmente. Não é porque a gente seja ruim, porque a gente tem o hábito de dizer que o outro, fulano tal é ruim. Não é maldade, é a falta de esclarecimento. É a falta de conhecimento da mensagem de Jesus em sua totalidade. A forma com que Jesus chegava até nós, trazendo a realidade desse evangelho. Olha que Jesus diz, eu não vim destruir a lei. Ele veio o quê? Ratificá-la, veio confirmar de uma maneira diferente. Ele deixa a lei de Talião, lá aquela lei do olho por olho, do dente por dente, a lei daquele que é pego roubando vai arrancar o braço, aquele que é pego com inveja vai arrancar-lhe o olho. Ou seja, a lei no rigor pleno e passa a estabelecer ali a lei do amor, que modifica toda e qualquer situação. Vamos ver uma situação prática dentro do Evangelho que a gente pode ver. Quando a mulher é pega em adultério, segundo os fariseus, né, os sacerdotes, ela é levada aonde Jesus está pregando, no sábado, inclusive. E ao levarem a mulher para Jesus, estancam a mulher, jogam a mulher diante de Jesus e diz assim, mestre, tu és cumpridor da lei e sabes, olha a astúcia, é o que eu digo, a realidade, a astúcia, o pensar dessas pessoas à época, querendo fazer com que Jesus entrasse em contradição.
Tu sabes que, pelo cumprimento da lei, a mulher que é pega em adultério deverá ser apedrejada até a morte. E o apedrejamento à época, não é aquele negócio de botar a mulher para correr e jogar pedra, não. Naquela região que Jesus vivia, e até hoje algumas regiões ainda têm o mesmo comprimento, a mulher é cavada um buraco, a mulher é enterrada até o pescoço e apedrejam a cabeça da mulher, até ela desencarnar. Sutil, leve, não é? E quando colocam a mulher diante de Jesus e taxam logo ela de adúltera, o que é que acontece? Jesus, então, dotado ali daquela capacidade magnética de perceber ali as vibrações das pessoas, começa, se agacha, segundo o livro Há 2000 anos, ou é 50 anos depois, eu só troco o livro, viu, Liv? Mas está lá registrado. Ele se agacha e começa a escrever as faltas, que o termo pecado não existia, as faltas daqueles que ali estavam. E alguns já de pedra na mão, prontos para atirar a pedra na mulher. O que é que ocorre? Começam a se identificar com aqueles erros. E começam a jogar suas pedrinhas, virar as costas e sair daquela situação. Porque eles ficavam constrangidos com o magnetismo de Jesus. É como se Jesus entrasse assim dentro da mente da pessoa e dissesse assim: Lívio, tu tem os teus pecados, cabra. Tu está aqui julgando por quê? Então, quando todos que ali estavam já para apedrejar a mulher, já tinham depositado as suas pedras, deixado as suas pedras e ido embora, Jesus se volta para a mulher, não no ato de apontar o defeito dela, nem de julgá-la. Ele chega para ela e pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? E o que é que ela responde a ele? Mestre, não os vejo mais. E Jesus: ide e não volteis a errar. Jesus não a culpa, Jesus não a condena, Jesus não coloca ela numa situação difícil. Diga aqui, assine isso aqui que você é pecadora. Diga aqui que você é pecadora. Não, Jesus não constrange ela. Muito pelo contrário, Jesus oportuniza aquela mulher ao recomeço. E é tanto que ela é tocada pela mensagem do Cristo e passa a ser uma das seguidoras de Jesus. Não é? Então, vejamos como é interessante. Por quê? Por que a gente estudar o homem de bem? Porque é um desafio da moralidade atual. Nós temos esse desafio, né? E é quando a gente tem o Evangelho como guia prático. Gandhi questionaram Gandhi sobre o cristianismo. E perguntaram: Gandhi, conheces o cristianismo? E Gandhi responde: não vi doutrina como tal. O problema do cristianismo não está em seu conteúdo, está nos seus seguidores, que não cumprem o que está ali. E quando é trazida a questão do Sermão do Monte, é colocado aquele arcabouço de ideias, olha aí, que a gente conhece no Sermão do Monte. O que será humilhado, será exaltado, aquele que passar dificuldade, ou seja. E quando colocam dessa forma o Sermão do Monte, se trata do maior tratado de psicologia que o mundo já existiu e já viu, não é? Então, por quê? Porque tanto nas atitudes de Jesus, quanto na conduta que ele nos deixa como regra, que é o Sermão do Monte, tudo nos leva a uma coisinha que a gente fala muito na doutrina espírita, que se chama reforma íntima, a reforma interior, a transformação de nossas ações, a transformação das nossas atitudes. Porque é fácil ser cristão? De jeito nenhum. É fácil seguir os ensinamentos de Jesus? De jeito nenhum. Por quê? Porque é uma luta
da dualidade do bem e do mal. Nós estamos ali transitando nos dois hemisférios, da polaridade do que é bom, que a gente se compraz, que a gente fica feliz, e daquilo que às vezes nos decepciona, naquilo que a gente é levado a praticar o erro. Mas por que a gente pratica o erro? É porque existe ainda um pouco de maldade dentro de cada um de nós, ou existe ainda um pouco de ingenuidade? Eu digo que é ingenuidade. É muita impulsividade, imediatismo, de a gente só querer as coisas para a gente. Observem. Se eu dissesse aqui a vocês aqui, vai ter um prêmio de $1 milhão, vai ser dado a você. O que você faria com esse $1 milhão? Já pensou? Pense rápido. Tem 1 minuto para pensar. $1 milhão. Agora, 1 minuto para pensar. Vai fazer o que com $1 milhão? Eu vou viajar o mundo, eu vou... Nosso irmão aqui conheceu minha primeira esposa, que vai fazer agora 30 dias que retornou à pátria espiritual, a mãe da minha filha mais velha. E uma vez eu vou contar uma história que é até curiosa, viu, Lívio? 21 anos, casado. Toda semana eu jogava na loteria. E fazia o jogo na lotérica também na minha sogra. Dona Maria Helena gostava muito de jogar. Na época não era Mega Sena não, só existia Sena e loteria esportiva, né? Só. E toda semana eu jogava o mesmo número e tudo. Nesse dia eu não pude fazer o jogo, porque nós íamos a um aniversário, e nesse aniversário a gente já estava atrasado e tudo, e quando eu cheguei na loteria, fila enorme, 4 semanas acumuladas da cena. E Regina estava com barrigão de Daniele, e Regina começou a reclamar. A gente vai chegar, não vai ter uma mesa para sentar, nós vamos ficar em pé, e etc, etc, e não vai ter mais nada. Eu digo, homem, tá certo, amanhã eu jogo. E fui embora, entrei no carro e fui embora. Só que amanhã não deu tempo eu sair para fazer o jogo, eu tinha outras atividades. E Dona Maria Helena mandou Marquinhos fazer o jogo dela na lotérica. Quando foi no domingo, nós tínhamos a prática de, antes do Fantástico, quem lembra, loteria esportiva e o sorteio da Sena. Não era Mega Sena. E eu deitado, já cansado do domingo. Quando eu vejo Dona Maria Helena diz assim, Nertan, eu digo, diga, Dona Maria Helena, saiu uns números parecidos com o teu. Eu digo, diga aí, quais foram os números da Sena de hoje? Ela começou a dizer. Quando ela fechou o 5º número, o 6º número, me deu uma dor de cabeça. Para resumir a história, me deu febre, dor de cabeça. No outro dia eu estava no Valfredo Gugel, Lena me levou no Valfredo para fazer pulsão, porque eu estava todo duro. Não sei quantos milhões, viu, Murilinho? Era dinheiro que não prestava. Aí eu digo, se eu tivesse tido aquele dinheiro todo naquela época, será que eu estaria vivo? Será que eu estaria aqui na frente da doutrina, né? Como representante da doutrina, falando aqui sobre isso? De jeito nenhum. Olha, primeiro, não sei nem se eu tinha vivido, né? Com tudo aquilo. Porque a gente inexperiente, a gente com tudo, então a gente não sabe o que fazer. Mas primeiramente vem o quê? A questão, não, eu vou comprar uma casa, eu vou dar uma casa para minha mãe, vou viajar o mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sempre no nosso interesse. Vê se em algum momento eu pensei em ajudar alguém, a um estranho, a uma sociedade, né, uma entidade que precisa de auxílio. De jeito nenhum. A primeira coisa que a gente pensa é na gente. Isso é da nossa natureza. É prático. E tem uma história do homem de bem, que ele desencarnou, e quando chegou lá, de formação católica, procurou logo, tinham 3 portas, a porta do céu, do inferno e do purgatório. E o homem foi logo para a porta do céu. Chegou na porta do céu, diante do anjo que estava lá tomando conta, aí ele disse, eu posso passar? Ele disse, qual é o nome do senhor? Ele disse o nome. Aí procurou lá no sistema de Jesus, olhou, disse, não, o nome do senhor não se encontra aqui. Deve estar tendo algum engano. Deve haver algum engano.
porque fui um bom filho, nunca dei trabalho a meus pais, fui um excelente aluno, laureado, me formei, fui empregado, sempre com cargo de destaque, sempre ajudei aos subalternos, sempre trabalhei muito para dar sustento à minha família, casei, constituí família, fui pai, nunca deixei meus filhos passar necessidade, nunca maltratei a minha esposa, e começou a enumerar uma série de características de um homem de bem. E o Espírito, quando ele terminou de relacionar tudo, o Espírito olhou para ele e fez uma única pergunta: o que fizeste em benefício do teu próximo? E ele entendeu que não era o próximo de casa, não era o próximo da família, não era o próximo amigo, mas era o próximo necessitado que chegava diante da gente. Foi o que ele fez? Deu meia volta e foi para a porta do purgatório. Também no inferno ele não estava, não é isso? Então a gente vai aprendendo que a necessidade que a gente tem de poder praticar essa reforma interior, ela é lenta, é gradual. Eu vibro muito porque quando a gente começa a frequentar a doutrina espírita, nós temos um ímpeto de poder ler todos os livros da codificação, as obras complementares. Eu gostava muito dos romances na época de Zíbia Gasparetto, eu lia bastante as obras da codificação, André Luiz, Emmanuel, tudo que tinha, eu estava consumindo. Era um leitor voraz. Para vocês verem, tinha período, sério, que eu estava lendo 4, 5 livros em cima da cabeça ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu chegava a ler 5, 6 livros assim no mês, assim, brincando. Hoje em dia, o ano passado eu fui olhar, não li 3. Né? É outra fase. E a gente quer consumir isso tudo. E a gente se esquece de que o que nos chega de conhecimento que a doutrina nos traz é fantástico. É maravilhoso, porque descortina, tira aquele peso que a gente tem do julgamento, de você ser levado ao fogo do inferno. Eu fui de formação religiosa católica, metade da minha família era evangélica. No sábado eu estava na Igreja do Galo. A outra sexta-feira eu fui para o casamento da minha sobrinha na Igreja do Galo, no convento de Santo Antônio. Me lembrando da minha infância, eu lá, sendo coroinha, ajudando ali na cerimônia, na comunhão, nos casamentos, na secretaria da igreja, no sábado. No domingo eu estava na Assembleia de Deus. Imagine aí a necessidade. Com 12 anos eu já tinha sido batizado 2 vezes. Foi, com 12 tinha sido batizado 2 vezes. Nos mormons e no católico. Com 14 eu tinha sido batizado na Igreja Batista também, 3. Para o batismo eu já estou livre, né? Que a gente sabe que não é necessidade que a gente tem para que sejamos batizados. Mas isso na nossa concepção espírita, tá? Respeitamos o catolicismo, respeitamos todas as religiões. Mas por que a gente tem que modificar esse parâmetro para poder se entender como um homem de bem, como ser integral? Eu estou falando aqui do homem de bem para a gente chegar à concepção de cristão e depois de cristão de ser espírita, né? O que é que a gente precisa fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ter pureza no coração. É o que a gente chama da autenticidade. Fazer aquilo que a gente quer fazer por amor, não por obrigação. Eu digo sempre, eu estou no movimento espírita livre até o dia que eu sinta prazer de subir numa tribuna, de estar diante de um grupo coordenando, de estar participando de uma atividade. Final de semana agora, quarta-feira passada, eu fui fazer um ciclo de palestras em Mossoró, estive em Mossoró na quarta, na quinta, na sexta-feira o Sintonia de Luz, que é o grupo de arte que vai estar aqui em dezembro, né, Lívio? Estaremos aqui em dezembro fazendo aqui a atividade com vocês. Foi para Apodi, fizemos a sexta-feira a abertura da palestra de Arthur Lima, Arthur Lira,
em Apodi. Sábado de manhã fizemos um mini seminário em Severiano Melo. Depois do mini seminário teve aquela galinha caipira, Jesus do céu. Não é a troca não, mas é maravilhosa também a galinha. Voltamos para Apodi, para a Lítero Musical à noite. No domingo de manhã estávamos em Caraúbas, fazendo também outro mini seminário com o grupo Sintonia de Luz. De lá o pessoal voltou para Natal e eu segui para Mossoró para fazer mais 2 palestras em Mossoró. Cheguei aqui em Natal, 2 horas da manhã, 3 horas eu estava em casa. Que ainda foi entregar os outros para ser o último. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente tem prazer. A gente tem prazer em abraçar as pessoas. A gente sente prazer em receber as vibrações que nos chegam, que não são poucas não, viu? A vibração é maravilhosa, que todo ano a gente quer estar nessa atividade. É cansativa? É. Dispendiosa? É. Porque a gente bota dinheiro do bolso para poder viajar. Mas a gente sabe que todo ano a gente tem que se programar para ir. Então, quando isso dá prazer para você, é isso que eu quero. A partir do momento que diga assim, não, Nertan, você vai ter que ir, você está obrigado a ir. Não quero. Não quero. Eu quero ter prazer. A mesma coisa que vocês estão aqui. Vocês não se sintam obrigados a vir à casa espírita porque vai fazer um tratamento, porque vai tomar o passe, porque vai ter a fluidoterapia, porque vai ouvir uma palestra. Não se sintam obrigados. Tenham isso como uma tarefa redentora, uma tarefa que eu sei que ali eu vou encontrar paz, harmonia, um ambiente de fraternidade, de comunhão de pensamentos. Isso é bom. Aí você diz assim, poxa, chegou a quarta-feira, terminou a atividade aqui, quando eu chego em casa eu já estou pensando na próxima quarta-feira. Quem será a palestra da próxima quarta-feira? E eu fico aguardando aquele momento para poder, e mesmo durante a semana eu já vou vibrando, criando conexões com a casa espírita, porque nós nos conectamos mentalmente com a casa espírita, com a espiritualidade que está aqui. Não é só com Lívio, com Ilo, com Vitor, com os demais, não. É a conexão com a espiritualidade. Porque eu digo sempre, o compromisso é nosso, como ser humano, como pessoa. Compromisso. Desculpe, o comprometimento é nosso como pessoa. O compromisso é com a doutrina. É com Jesus. É maior. Comprometimento é meu, responsabilidade de vir, de estar aqui. Mas compromisso é com Jesus. Tá certo? Então, a gente tem que buscar nos livrar desse desapego emocional. Segundo a espiritualidade nos contam também, que nós estamos vivendo a era do sentimento, da educação dos sentimentos. Hoje a gente já sabe que, um exemplo, dar um tapa em alguém, não só causa estranheza, causa desequilíbrio, pode causar até consequências graves, porque alguém pode estar armado, puxar uma arma, atirar contra você, tirar a sua vida, mas é uma coisa que eu vou pensar 10 vezes, porque do que vale mais? Um tapa bem dado ou a paz de espírito que eu tenho? A paz de espírito. Quer dizer, é melhor deixar o outro constrangido no sentido de que ele está provocando para que eu tenha uma reação, para que ele possa ter outra reação e assim causar um tumulto. Então, se alguém vai contra você, bate a cabeça, né? Faça uma prece, se evada daquele lugar, se for o caso. No trânsito, evite contendas. Uma vez eu tinha uma mãe de uma colega nossa que é do grupo musical, e nós estávamos na Afonso Pena. Quando eu vi aquela criatura dirigindo, braba no volante, passou e me fechou assim, ela não viu que era eu. Aí eu digo, menina, isso é Dona Tetê. Aí fui, peguei ali a Praça Augusto Leite, passei ela, e ela querendo ultrapassar, e eu tirava o carro para aqui, para ali, fechando para que ela não passasse. Quando eu dei abertura na curva para pegar ali a Romualdo,
que ela passou, que abaixou o vidro e fez assim com o dedo. Eu digo, a senhora é braba demais. Ela caiu na risada, eu digo, nunca mais brigou no trânsito. Não é? Nunca mais brigou no trânsito. Mas a gente é assim. Então a gente sai daqui da casa espírita, o nosso controle emocional ainda é tão fragilizado, que na primeira oportunidade chega um casal, assim como está aquele jovem casal ali, tranquilo, debaixo dos dados, abraçados, aí vão para casa, no meio do caminho, aí acontece alguma coisa, chegam os dois brigados em casa, vão dormir, é um de costa para o outro, um para um lado, outro para o outro, né? Epa, qual foi a mensagem que você escutou do Evangelho? O que você ouviu da mensagem de Jesus? Será que é condizente com o propósito do que eu estou aqui? Não estou dizendo que como ser humano a gente não entra em contenda, é normal. Entre pai, mãe, filho, irmão. É natural porque cada um pensa de uma forma diferente. Mas a gente tem que ter aquele princípio que hoje se fala em alteridade, que Jesus falava muito sobre isso. Não é isso? Que é o que a gente vai falar aqui, Lívio. A coerência do pensar. Pensar, agir e sentir conforme as orientações que nos são dadas pelo Evangelho. Se nós não tivermos postura de enfrentar as dificuldades próprias, interiores, íntimas de cada um, a gente vai começar a entrar em um circuito em que vamos sofrer, vamos ter dificuldades, vamos ter momentos de euforia, lá em cima, na roda da vida, tudo dando maravilhosamente bem. Aí, de repente, a coisa começa a não funcionar. A gente começa a declinar. Chega no fundo do poço, está ali achando que a vida acabou, que não faz sentido, até que a gente começa a retomar o segmento da nossa vida e entender que a vida é exatamente assim. Ela é cíclica. Estamos vivendo numa roda gigante, num turbilhão de pensamentos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma coisa interessante que alguns dizem assim, reconhece o verdadeiro, quando pergunta assim, como identificar o verdadeiro espírita? Reconhecerás o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelas lutas que faz para empreender as suas más inclinações, não é isso? Ou seja, quando eu me reconheço que eu não sou perfeito, que eu tenho defeitos, eu tenho vicissitudes, eu tenho vícios, todos nós temos. Não tem ninguém aqui que diga assim, não tem um vício, tem. Nem que seja um cacuete de catucar o ouvido. É um vício. Uma vicissitude. Chico Xavier, ele tinha um grave defeito, que diziam que era defeito, que Chico era extremamente cuidadoso com as coisas dele. Para ele deitar, dormir, o pijaminha tinha que estar 100%. A boina tinha que estar naquele lugar determinado para a boina ficar. O bonezinho dele. O óculos, do mesmo jeito. As sandálias tinham que estar numa posição. Ou seja, ele era preciosista, né? Preciosismo. Ele tinha o preciosismo. Não gostava que ninguém mexesse nas coisas dele, nesse sentido, de tirar do lugar. Né? Algumas pessoas são assim. Eu dentro da minha bagunça, entre aspas, se eu deixar a sandália num canto, pronto, eu fico assim, para não viver, às vezes, a faxineira vai fazer a faxina geral. Quando chega, eu deixei alguma coisa que eu estou trabalhando, alguma coisa, deixo naquela posição ali, que eu vou procurar, ela tem guardado numa caixa, que eu tenho que desmontar tudo para procurar onde está. Coitada, fazendo o serviço dela, organizando a minha vida. Mas eu, desorganizadamente, tenho a minha organização. Cada um tem seu cacuete, não é isso? Então, uma outra coisa que a gente tem que ter é a paciência nas provações. Paciência nas provações. A gente quer que as coisas aconteçam num instante. Então, eu desejo isso, eu quero que isso aconteça. E muitas vezes, a espiritualidade, né, a gente pede, primeiro, quando a gente vai pedir, a gente não sabe pedir.
O que é que tem no Evangelho quando Jesus nos direciona a ensinar como a gente deve orar, fazer as nossas preces? O que é que ele diz? Entra no teu quarto, se desvencilha de todo sentimento de rancor, mágoa, ódio, para aí então poder conversar com o Pai. A gente vai fazer uma prece, teve um dia difícil, às vezes teve uma contenda com alguém. Jesus, Deus, meu Pai, dai o castigo. Meu Deus do céu, que pedido de prece é esse? Pedir para castigar o outro, pedir para que Deus mostre lá, que aquela pessoa sofra, que aprenda pelo sofrimento. Ou então aconteceu uma coisa com a pessoa disse, está vendo? Deus fez justiça. Olha o nosso pensar. Então a gente tem que ter paciência, saber pedir, saber o que pedir, quando pedir e a quem pedir. Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não consegue conexão. Tem um livro, não sei se eu já citei aqui da outra vez, mas vou voltar a citar. Se citei, vou voltar a citar. Que eu li, ganhei de um amigo, irmão, no período que eu passei dificuldade, fiz a cirurgia de artrodese, passei 1 ano e meio cadeirante, foi um período difícil, e que eu achava assim que nada dava certo na minha vida, tudo estava dando errado. Isso depois já um tempo de espírita, uns 30 anos de espírita já, e tendo dificuldade porque são próprias de cada um. E eu ganhei esse livro chamado A Oração como Encontro. Esse livro é de um padre francês. E é interessante porque esse livro nos mostra que Deus está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Basta que a gente possa enxergar, não através daquela luz direcional, mas do prisma que a vida nos coloca ali diante, que abre as possibilidades, e nessas possibilidades nós vamos aventar que se a coisa não está acontecendo conforme eu quero, mas se eu modificar o meu panorama, abrir a minha visão, uma porta vai ser fechada, mas milhões de outras portas serão abertas. Mas eu insisto em querer seguir naquele caminho. E vou ter dor de cabeça, e vou sofrer. É porque Deus me abandonou? De jeito nenhum. Deus nos dá o livre-arbítrio, livre-alvidério, a condição inata que nos diferencia na racionalidade dos animais, porque nós temos o direito de escolha, mas nós temos que saber fazer as nossas escolhas nessa caminhada, né? Então temos que ter amor aos inimigos em nível progressivo. Eita! Perguntaram, mestre, qual o maior dos mandamentos? Foi o que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Eis o primeiro e maior dos mandamentos. Mas existe um segundo semelhante a este, que é amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso dizer que eu amo alguém se nesse meu amor adoecido eu sofro, eu corto a minha raiz, porque eu tenho obrigação, entre aspas, de viver ao lado de alguém, ou estar com alguém que me adoece, ou que eu adoeço esse alguém? Isso não é legal. Pode ser qualquer coisa, isso é relacionamento tanto de casais, como de filho, como de pai e mãe. O relacionamento adoecido não é legal. E a gente tem que ter consciência de que aquilo não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, possessividade, mas amor, o amor é singular, o amor é pleno, o amor é troca.
Jesus coloca a condição, uma conjunção condicionante, ou seja, eu tenho que amar ao próximo como? Se eu não me amo, se eu não consigo me transformar, se eu não consigo me amar plenamente, como eu vou ter capacidade para amar alguém? Ninguém vai ter condições de amar ninguém. Porque não se ama. E isso é um processo de adoecimento que a gente tem que entender, não é? Então, quando a gente vai entender que Cristo é o guia e modelo para a humanidade, quando perguntam a espiritualidade, questão 919, qual o espírito que a gente deve ter como referência? O C. A resposta é única: Jesus. Guia e modelo para a humanidade. Olha, aquele que fez parte da criação do universo, desse universo que a gente está vivendo aqui, ó, do nosso sistema solar. Tudo bom, meu irmão? Então, vejamos, viver o Evangelho não é a gente pegar a Bíblia, pegar o Pentateuco espírita, botar debaixo do braço, sair lendo, pegando o conhecimento, mas não a vivência. Tem gente que tem conhecimento que, pelo amor de Deus, eu fico admirado. Diz vírgula por vírgula, capítulo por capítulo, qual é a questão 919 do Livro do Espírito. Diz, questão 8, questão 10, a pessoa sabe. Eu tenho muita dificuldade disso, gravar isso, mas eu procuro absorver o conhecimento. Então, quando a gente aprender a viver o Evangelho, tinha um pastor americano chamado Jim Swaggart, e eu conheci a sua preleção através das antenas parabólicas da plataforma marítima que eu trabalhava, aos 18 anos de idade. E eram excepcionais, ele tinha uma fala maravilhosa, envolvente, lhe envolvia, você refletia sobre o Evangelho. E uma vez ele fez uma pregação num ginásio, eram mais de 8.000 pessoas. E ele fez uma pergunta. E eu vou fazer a pergunta com vocês, e eu quero a sinceridade de vocês, tá certo? Vamos brincar aqui de sinceridade. Quem aqui se considera salvo? Graças a Deus a turma é honesta. E ele perguntou e todo mundo levantou a mão. Aí ele perguntou mais uma vez. Vou perguntar mais uma vez, porque eu acho que vocês não entenderam a pergunta. Quem aqui se considera salvo? Metade já ficou com a mão para baixo. E ele disse, eu vou perguntar mais uma vez, eu quero saber quem tem convicção da salvação, levante a mão. Eu acho que foi 1, 2 ou 3 gatos pingados que levantaram a mão. E ele deu uma lição que eu nunca esqueci. Ele disse, não adianta o cristão chegar diante da assembleia, que é comum, quem conhece o evangelismo sabe, que você vai diante da assembleia, levanta a mão, aceita Jesus como Salvador e passa a fazer parte do corpo da igreja e você é um dos salvos, não é isso? Ele disse, não adianta você vir diante da assembleia dizer que está salvo e aceitar Jesus que não vai estar salvo. E eu vou fazer aqui um parêntese, ipsilítere o que ele disse. A salvação não se dá pela palavra. Não adianta eu dizer que sou salvo. A salvação se dá pela ação renovadora do Evangelho na vida do homem. Ação renovadora do Evangelho na vida do homem. O que a gente sintetiza aqui e chama de vivência. É aquele que tem a vivência. É aquele que tem o conhecimento, abraça o conhecimento e passa a vivenciar. É aquele que vê a referência de Jesus e passa a espelhar. É aquele que vê a mansuetude de Francisco de Assis e passa a elogiar, a espelhar aquele homem que tão bem nos disse a oração da gratidão. Que tenhamos a gratidão em todas as nossas ações. Então, quando a gente vai olhar o Sermão do Monte, né, na aplicação prática, a gente vai ver
que não resistir ao mal é não revidar. Porque existe uma força na mansidão. A pessoa pode querer. Tem pessoas que são assim, que sentem, falam contra você. Se sentir que você reverberou e não gostou, ou se sentiu mal, aquela pessoa vai provocar você até lhe desestabilizar e você faça uma besteira. Qual é a solução? Primeiro, paciência. Segundo, prece. Terceiro, amparo dos espíritos, dos bons espíritos. Entre em conexão com os bons espíritos, né? Evite a contenda. Né? Se o outro te direciona pensamentos ruins, né? Vibre pedindo proteção a Deus para que Ele melhore. Depois a você, e você suporte. Porque quando a gente pensa, eu vou contar eu acho que eu contei a última vez, eu contei essa história, eu gosto de contar, do obsessor. Eu estava participando de logo nas minhas primeiras enveredadas no movimento espírita, ainda quase criança, eu fui aluno de seu José Augusto, da Sociedade Espírita de Cultura e Assistência. Seu José é uma pessoa maravilhosa. E seu José entrava para o diálogo fraterno, era ele aqui na cabeceira da cama, um médium aí, outro médium ali, e a pessoa sentava aqui. E sempre que entrava alguém que sentava, ele botava o dedinho assim para cima e dizia: o que é atrás aqui, minha irmã? E a pessoa ia e botava o dedo. Ali ele, psicômetra, já captava tudo. E ele perguntou: o que é que atrás aqui, minha irmã? Uma mulher muito bonita, muito elegante, bem trajada. A gente via que era pessoa de nível social diferenciado. E ela respondeu a ele de uma forma muito impactante: eu vim aqui para o senhor tirar o desgraçado desse espírito de perto de mim. Chega, eu me arrepio quando falo. E seu céu deu aquele pulo assim, aquele pulinho, e disse assim: o que, minha irmã? Vim aqui para o senhor tirar o desgraçado desse espírito de perto de mim. Sabe qual foi a lição que ele deu? Ele foi mostrar que, na verdade, aquele desgraçado era um necessitado, que estava vinculado a ela, ou por problemas lá do passado, mas principalmente agora, pelas vibrações que ela emitia. E o diálogo rolou por quase 1 hora. E ao final do diálogo, para sintetizar a história, ela sai chorando, pedindo perdão ao espírito e se comprometendo a todos os dias pedir a Deus e a espiritualidade por aquele irmão. Passados uns 6 meses, na reunião mediúnica, uma outra médium que não participou, porque terminava o diálogo fraterno é assim, é igual contrato psicológico. Saiu da sala, ninguém comenta nada, ninguém fala nada. Se uma pessoa chegar para comentar, já está desalinhado com o pensamento de Jesus. Ninguém é para comentar nada de ninguém. Saiu o diálogo fraterno, silêncio. É um documento que a gente sela com Jesus de não comentar o que acontece com a vida dos outros. Ali é algo íntimo particular. 6 meses depois, numa reunião mediúnica, a médium recebe o espírito e ele, agradecendo aos médiuns, à equipe mediúnica, por ter recebido acolhimento naquela casa espírita. Acolhimento. Essa é a palavra, Lívio, que nós temos que, ao vir a casa espírita, se temos a percepção que existe uma presença espiritual, se as coisas não estão funcionando bem e pode atribuir alguma coisa. Conversava antes aqui com o Murilo e eu dizia a ele, é o que André Luiz diz, é a onda pensamento. André Luiz, no mecanismo da mediunidade, ele diz assim, ó, o que a gente pensa, plasma. E o que plasma, acontece. Se eu penso em coisas ruins, se eu só penso em besteira, se eu só penso em violência, se eu ligo a televisão do meio-dia para ver aquele negócio lá de polícia,
Não que eu tenho que ficar à mercê de conhecimento da sociedade. Eu posso ver, mas eu não posso me alimentar com aquelas vibrações. O que a gente pensa plasma e o que plasma acontece. Então, se eu vibro no bem, se eu penso no bem, se eu sei que eu venho à casa espírita no intuito de poder ajudar ao companheiro necessitado, seu Arlindo, meu sogro, foi ex-presidente da federação, hoje está com 86 anos. E ele diz o seguinte, ele tem a teoria do carrancudo. Ele diz que o carrancudo adoece. E aquele que traz a alegria se livra da doença. E é verdade. Vamos pensar nisso? Quanto mais a gente resmunga, quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente bate o pé, pior é. Mas quando a gente consegue conectar com Deus, saber que às vezes aquela dificuldade, muitas vezes somos nós que, ao encarnar, a gente pede. Eu peço a Jesus assim, eu digo, eu não quero ter muito dinheiro. Graças a Deus, Ele me livrou da cena. Eu peço somente o suficiente para que eu possa educar, criar meus filhos e ter uma vida tranquila. Né? Se algumas dificuldades aparecem nesse transcurso, eu tenho que entender, Lívio. Tenho que entender que muitas vezes fui eu que solicitei. E que na encarnação pretérita, eu fiz mau uso do poder, eu fiz mau uso do dinheiro, eu fiz mau uso da beleza. Não é? Porque tem pessoas, mulheres que são bonitas e tudo, que na encarnação passada aprontaram muito. Tem homens que abusaram e hoje vão passar por dificuldades. Porque é o seguinte, quando a gente entender que o erro, ele não nos traz punição, julgamento, mas sim responsabilidades, o nosso parâmetro já se modifica. Porque eu sei que se eu errei, eu vou ter que responder sendo responsável pelo ato praticado. Agora, se eu tenho isso como julgamento, eu vou sofrer. Eu não vou conseguir me desvencilhar daquela atitude que eu tomei, não é? Então, quando a gente tem que aprender a lidar com isso, tá? Então, outra coisa é a pureza na intenção. Tem gente que só faz as coisas, parênteses aqui, premeditadamente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, e vai na vida desse jeito. Ela não age com pureza. Um amigo meu conversando comigo uma vez disse, rapaz, eu não confio em ninguém. Primeiro a pessoa tem que mostrar que é capaz da minha confiança, de eu ter confiança nela, mas eu não confio em ninguém. Eu digo, rapaz, eu sou o contrário. Eu dou confiança a todo mundo eu confio. Mas a pessoa vai ter que provar para mim que é merecedora da confiança. Se ela quebrar a confiança comigo, a responsabilidade é de quem? É dela ou é minha? É dela. Já pensaram sobre isso? Logicamente, a gente sabe que existem aquelas pessoas que são evidentes que elas estão querendo fazer alguma coisa. E você não vai dar murro em ponta de faca. Não é? E a gente tem que modificar. Então, primeiro, a autotransformação que vai nos levar ao ser integral, não é? Ela é baseada na psicologia espírita. Primeiro, o ego e o self. A integração harmônica. Eu vi um conceito uma vez que eu nunca tinha pensado sobre isso. A gente fala sobre egoísmo, que é a doutrina do ego. A gente fala sobre egocentrismo, achando que egocentrismo é uma coisa ruim. Não é, não. Egocentrismo é você estar centrado em si. Na raiz, no radical da palavra, do grego, você pega a concepção da palavra, estuda a estrutura da palavra, você vai ver que o egocentrismo quer dizer você está centrado em si. Isso é bom.
O egoísmo não, que é a doutrina do eu, só prevalece o eu, aí é o descaminho, é errado, né? A conquista da serenidade, a conquista da paz interior. Você vai encontrar paz na farmácia? Vai comprar uma caixa de paz? Vai tomar um comprimido de paz todos os dias? Não. Mas eu posso ir conquistando essa paz gradativamente. Se eu sei que eu sou uma pessoa inquieta, tudo, eu tenho que começar a trabalhar dentro de mim a virtude de poder ter a maleabilidade do meu temperamento. Entender o meu temperamento, entender a minha postura, pensar 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes antes de fazer alguma coisa, se eu sou intempestivo, né? Porque às vezes a gente erra por convicção. Erra porque acredita que aquilo é certo e às vezes não é. Porque falta ali o conhecimento. Quando perguntaram a Jesus o que poderíamos fazer para alcançar a plenitude, o que é que Jesus diz? O grande sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. Então quem vive da mentira de quem pensa que vai sofrer. Porque lá na frente vai se deparar com a realidade de quem ele mesmo é. Às vezes não entende porque uma pessoa se afasta, porque as pessoas às vezes tratam ele de maneira mais seca, mais rude, porque a pessoa é bruta, a pessoa sai dando patada, coice em todo mundo. Aí quer que as pessoas façam diferente com ele, entreguem flores. Eu não posso falar em flores, porque eu me lembro de uma situação. Eu levei uma patada de flores. Eu era noivo uma época, e na busca do conhecimento, muito romântico, viu, Lívia? Era coisa linda demais, né? No dia dos namorados, aí eu vou lá e compro uma caixa de chocolate, aquele buquê de flores, aí mando entregar no trabalho da pessoa. Quando é à noite nós vamos sair para jantar e tudo. E passou o outro dia, e eu me encontro de novo com uma pessoa, e na conversa eu pergunto assim: você gostou das flores? E a pessoa calada. E eu disse: mas me diga uma coisa, você gostou das flores? Ela disse: posso ser sincera? Aí eu disse: pode, lógico. Ela disse: eu detesto flores. O meu romantismo foi pelo ralo. Eu digo: gostou pelo menos do chocolate? Não é? Então as vozes complementares, Hamed, o espírito de Hamed, ele fala da autopercepção e da responsabilidade emocional, não é? O ser consciente como agente de luz. Jesus disse: vós sois o quê? Deuses. O que ele quis dizer isso com a gente? É que a gente é Deus, Pai? Não. Mas que nós temos a capacidade de poder ajudar, de poder fazer o outro crescer, evoluir, de aprender, trazer isso para o nosso aprendizado, a superação das nossas crenças limitantes. Como nós temos medo de sair da nossa zona de conforto, Lívia? Como eu tenho medo de enfrentar o desconhecido? Às vezes as oportunidades chegam para a gente, estão aí diante da gente, mas eu tenho medo de dar um passo ali. Aí eu fico sempre aguardando que algo chegue para acontecer dentro do meu limite. Mas eu não saio desse limite. Eu não busco conhecimento fora. Eu tenho dificuldade na relação com o outro, porque eu tenho medo de extrapolar o meu limite do sentimento. É difícil. Mas quando a gente entende que tudo isso vai fazer com que a gente aprenda, se eu sair da minha zona de conforto, e algo não acontecer de acordo com o que eu quero, o que é que pode, o máximo que pode acontecer é a gente recuar e voltar de novo para a nossa zona. Mas se eu não sair dessa zona de conforto, eu vou saber como é lá? Não. Até para as conquistas profissionais, tem pessoas que têm... Minha irmã, eu digo ela destemida, terminou enfermagem, mercado de enfermagem aqui no Natal, Rio Grande do Norte, péssimo, lotado. Ela conseguiu uma vaga na cidade de Esperantina, lá no Bico do Papagaio. Deixou a filha dela com minha mãe,
falou com a mulher do prefeito, ficou instalada os primeiros meses dentro da casa do prefeito. Não conhecia, viu? Até conseguir o lugarzinho dela. Com 1 ano voltou e veio buscar a filha. Constituiu família, está até lá, até hoje. Já foi para outra cidade, para o Buriti do Tocantins. Mas se ela não tivesse ido, Lívio? Então, a gente tem que superar. E o espírito de Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que ele fala da reforma íntima sem culpa, que essa transformação que a gente busca, de se melhorar, que isso aconteça na vida da gente de maneira gradual. Mudanças, não vai haver como é que as pessoas chamam como uma coisa assim, e é um momento para o outro, Lívio, liga aí, me ajude aí. Que você quer que as coisas, o salto quântico, que a coisa vai acontecer e eu já vá me transformar num anjo. Não é assim. A mudança, ela é gradativa, sem pressa e consciente. Quando a gente tem consciência, quando a gente olha para dentro da gente, porque não adianta eu chegar para Lívio e dizer, Lívio, tu é assim, assada. Não adianta. Porque ele sabe quem ele é. Eu sei quem eu sou. Eu sei quais são os meus limites. E eu sei quais são as coisas que eu tenho que evitar, porque senão eu vou comprometer a minha caminhada. Eu sei, não precisa ninguém me dizer não. E eu creio que todos aqui têm consciência. Todos aqui têm consciência do que é favorável, o que é que eu tenho de bom, porque todos nós temos virtudes, defeitos e vicissitudes. Tem um livro que eu acho que devia ser cabeceira de todo espírita, se chama Manual Prático do Espírita, de Ney Pietro Pérez. O livro verdinho, que ele mostra uma escadinha assim, para que eu supere as minhas vicissitudes, os meus defeitos, eu tenho que trabalhar no degrau das virtudes. Se eu sei que é algo, porque se eu ficar aprisionado nos defeitos, talvez até eu piore esses defeitos. Se eu nego a existência de um defeito em mim, lá na frente esse defeito vai aparecer, eu vou continuar negando e o meu processo evolutivo vai ser prejudicado, não é? Então, o amor deve ser, irmã se diz que o amor deve ser utilizado como ferramenta terapêutica. Tem coisa melhor? Tem uma música católica, na época que eu era coroinha, que eu cantava muito, né? Lá no Salesiano também, na igreja, que fala assim, rancor destrói um coração que errou. Melhor não há do que mansidão e amor. Isso é forte, gente, né? Então, gentileza para com o outro também, mas principalmente para consigo. Nós somos muito rudes quando a gente erra. Nós nos punimos muito, nós nos julgamos, nós nos sentimos as piores pessoas da face da terra quando a gente sabe que errou. Porque a gente não admite que somos falhos. E ainda estamos, passamos o primeiro colegial, a gente passou, mundos inferiores. Matriculamos no segundo, expiações e provas. Estamos aí pregressos no mundos de regeneração, para depois conquistarmos os mundos felizes, depois os mundos perfeitos e por último os mundos ditosos. Estamos começando a nossa jornada. Como é que eu posso exigir, querer que eu seja santo? Eu fico assim, meu Deus do céu, algumas criaturas acham que vão desencarnar, aí como aquele filme que o cara faz assim, aí brota daqui das costas, umas asas, e já vai sair batendo asa por aí. Está enganado, coitadinho, vai estar com a âncora ancorada aqui na materialidade, sofrendo, vendo o corpo se decompor, né? As bactérias, vai sofrer, porque a gente... Eu tenho um amigo de Fortaleza, que lá no Centro Espírita, nós fomos fazer uma visita, e ele fazendo a palestra, ele dizendo que comprou um apartamento beira-mar, lá na Praia do Futuro.
Só que esse apartamento, as costas do apartamento é como se fosse dando as costas para o Morro de Mãe Luísa. Extremamente perigoso esse negócio lá. E ele dizia assim, nos chamou, convidou para ir no apartamento, chegou lá, olha, aqui é nossa esposa. Veja como é desprendido. Não é isso? Aqui é nossa esposa, é nossa casa, é nosso filho. Agora fica aí que eu vou sair. Desprendimento total. Enquanto ele olhava a oportunidade de fazer um trabalho social lá no morro, na periferia, a esposa ficava preocupada com bala. E ele pensando no que podia fazer em benefício daqueles que estavam ali. Eu tenho um colega foi colega porque eu digo assim, eu conheci um oficial de marinha que saiu do Rio de Janeiro porque a violência estava grande e a família tinha sido ameaçada durante um assalto e ficou traumatizada. Veio para Natal, porque Natal, os colegas diziam, olha, Natal é tranquilo, Natal é uma cidade maravilhosa. Com uma semana que ele estava em Natal, foi vítima de um assalto e desencarnou. Mudou a geografia, mas acabou acontecendo aquilo que ele menos esperava. Não é? Não é determinismo, vejamos. Então, o estudo da síntese que a gente faz sobre ser espírita é a compreensão profunda de quem nós somos. A prática na ação cotidiana, é todo dia, é uma conquista, todo dia é um avanço, todo dia é um aprendizado, todo dia é observação das nossas ações, do que eu quero ser. Porque quando nós vamos encarnar, aqueles espíritos que têm condições, que não são todos, lá no departamento da reencarnação, vai preencher a fichinha e vai dizer, eu quero, minha linha é essa, na outra encarnação eu fui muito homofóbico, eu quero agora vir no lado oposto para vivenciar a realidade, para aprender. O outro diz assim, eu fui muito carrasco, eu pratiquei o mal, agora eu quero vir para trabalhar na frente do bem. Aí o outro que tirou muitas vidas, aí diz assim, eu quero me matricular lá nos Médicos Sem Fronteiras, para devolver as vidas das vidas que eu tirei. Aí outros vão dizer assim, eu quero escolher o MOB. Não é o carro da Fiat não, é MOBE, M-O-B-E. Que a gente vai escolher. O MOB. Modelo organizacional, biológico e espiritual, corpo humano. Se eu quero vir loiro, dos olhos verdes, né? Se eu quero vir negro, se eu quero vir com um braço defeituoso, com uma deficiência, às vezes nós escolhemos passar por isso. Escolhemos porque é uma prova. A expiação ela é compulsória. A prova é voluntária. Eu tenho como escolher minha prova. Já a expiação não, eu tenho que passar necessariamente pela expiação para reparar o que eu fiz. Quando a gente entender a diferença de prova e expiação, já facilita meio campo aí. Tá certo? Então, o sentimento, sempre trabalhar na vibração elevada, na busca do conhecimento, em ferramentas terapêuticas de apoio, meditação, né? É importante, musicoterapia. Já pensou você se preparar para reencarnar ouvindo funk? Daqueles? Tem gente que gosta, né? Eu já disse assim, bota um rock and rollzinho que eu gosto de rock and roll. Mas que a música é elevada, a música eleva nosso psiquismo, nos mantém em equilíbrio. Então, tudo é uma busca na jornada divina. E a gente vai aprender, né? Então, a prece, ela é vigilância emocional. Grave isso. Prece como vigilância emocional. Porque se a gente sabe que está tendo dificuldade, e a gente não está conseguindo, por esforço próprio, superar aquela dificuldade, aí a gente vai recorrer às instâncias superiores. Ao ministério dos amigos lá, e pede, através da prece, a intercessão divina,
para que a espiritualidade possa nos auxiliar no discernimento para que possamos tomar decisões coerentes, corretas, evitarmos, às vezes, uma escolha equivocada. Sempre que eu tenho alguma posição no sentido de ter que tomar uma decisão difícil da vida, usa a razão, né? A razão vem, mas eu peço também a inspiração. Peço aos bons espíritos que possam me guiar, não tomar decisão por mim. Eu tenho um colega que é espírita, e ele chega para Nertan e diz assim: Nertan, liga para mim. Eu digo: lá vem o obsessivo. Eu brinco com ele de obsessor e obsessivo. Eu digo: eu sou eu sou seu obsessor e você é o meu obsessivo, não é possível. Aí ele: Nertan, o que é que você acha? Eu devo fazer isso? Aí eu digo: eu devolvo a pergunta para você. Não foi eu, Nertan, que vai decidir o que você vai ter que fazer, não. Eu posso até lhe esclarecer algumas coisas, lhe mostrar as consequências de um lado e de outro, mas a decisão, não jogue para mim não, que eu já tenho as minhas decisões para tomar. A decisão é de cada um, é particular de cada um. A gente não pode viver, né? Segundo, o exercício consciente da caridade. Não é a caridade sem propósito, não é a caridade só material, não é a caridade por caridade, mas é a caridade consciente. É saber que a abrangência do espírito em relação à sua ação com o outro, ela deve ser positiva. E isso depende de quem? De mim. Nós já adentramos comunidades aqui em Natal extremamente perigosas. E a gente vai de cabeça erguida, conscientes. Uma vez estávamos fazendo um trabalho em Macaíba, lá na periferia de Macaíba. Aí uma senhora que trabalhava no abrigo lá de Paulo, lá, dos idosos, nos levou lá para a comunidade dela, ainda mais dentro, para fazer um trabalho com as crianças. E começamos aí. Na primeira semana, quando a gente estacionou os carros, daqui a pouco chegam os carros, os camaradas tudo armado. Tudo bem, a gente nossa. Quando foi mais ou menos um mês, o chefão chegou. O chefão sentou, conversou, tomou suco, comeu os cachorro quente e disse: olha, na hora que o senhor quiser vir aqui, de manhã, de tarde, de madrugada, as portas aqui estão abertas. Porque a vida que eu levo, eu não quero que nenhum menino daqui leve. Eu já disse, se eu pegar menino aqui dentro da comunidade fazendo besteira, vai para o couro, a educação. Está certo. Ele está errado porque ele está equivocado, ele vai querer que os outros também sejam equivocados? Não. Ele aceitava, ele gostava da conversa, das músicas que nós cantávamos. E raramente, tinha um dia que ele não passasse por lá. Nem que ele passasse para dar um oi, mas ele passava. Ou seja, alguma coisa o tocou. Concordam? Então, as mudanças têm que ser graduais. Então, em relação à casa espírita agora, Lívio, o ser espírita, a casa espírita, o que é que a gente fala? Respeito às diferenças e aos diferentes. Isso chama-se alteridade. Eu saber conviver com qualquer pessoa, sabendo que cada um tem sua característica. Eu não posso querer que Lívio seja a pessoa que eu quero que ele seja. Não, Lívio é Lívio, tem a individualidade, tem as características próprias, e eu tenho que entender Lívio dessa forma. Se todos nós agíssemos com alteridade dentro das relações, não existiam brigas conjugais, não existiam brigas entre irmãos, não existia briga de trabalho, ninguém brigava no mundo, porque eu respeitava a pessoa do jeito que ela é. Tá certo, Denise? Não é isso? Compromisso com o exemplo. De que adianta eu subir aqui a tribuna espírita, descer daqui, lá ser outra pessoa completamente diferente? Tenho que exemplificar. Muitas vezes é esse exemplo que vai servir para aquela pessoa que tem dificuldade de entendimento e vai dizer assim: eu gosto daquele cara, eu gosto da conversa dele, eu gosto do jeito dele, ele é uma pessoa legal. Eu quero ser assim, como Lívio. Não é? É verdade, tá certo? Então, quando a gente vai para o lar,
o diálogo e a empatia, a gente vai ver que no trabalho a gente tem que ter ética, compromisso, serenidade. Na sociedade a gente tem que ter o espírito de pacificação e justiça. Porque se a gente é pacífico, sedes mansos e pacíficos, Jesus já nos dizia. E a gente tem essa consciência disso tudo, né? Por último, para a gente concluir, que a gente tem que ver que o caminho gradual é o mais tranquilo. E outra coisa, nós temos uma música no Sintonia de Luz chamada Na Estrada. Quando a gente vier aqui, já vai fazer, que é bonita. Essa estrada é uma estrada que não é fácil. A estrada da vida não é uma estrada fácil. Vai exigir muito da gente. Às vezes a gente vai ter pedras diante de nós vamos retirar essas pedras. Às vezes a gente vai dar topada, vai criar a ferida, a gente vai botar a ferida para cicatrizar, para seguir adiante. Às vezes a topada foi tão grande que quebrou o pé, a gente vai ter que se apoiar em alguém. Porque ninguém caminha sozinho. Mas lá na frente, no momento em que vai bifurcar essa estrada, quem vai escolher se vai à esquerda ou à direita somos nós. E a gente não pode cometer um erro que nós estamos cometendo há encarnações múltiplas atrás, que é a escolha pela manada. A manada está indo, aí eu chego naquele lugar, eu tenho que escolher. Aí do lado esquerdo vão 2 pessoas, do lado direito vão 200. Eu digo, gente, se 200 estão indo por ali, eu vou com elas. Cadê a minha convicção? Cadê a minha escolha? O que é que eu sei daquela estrada? O que é que eu posso acertar dessa estrada aqui? É a minha convicção. Eu tenho que ter a certeza de que eu tenho que fazer uma escolha segura. E essa escolha segura depende única e exclusivamente de mim. Eu posso ir com você. Chega lá, você dizer assim, Nerton, eu vou por aqui. Eu digo, Lívio, bom caminho, que eu vou escolher por aqui. Ou então nós vamos escolher o mesmo caminho. Vamos nós dois juntos aqui? Vamos. Se a escolha foi equivocada, aí eu vou ter que fazer o contorno, pegar o retorno lá na frente, mais alguns quilômetros, voltar para ir novamente escolher agora o caminho certo. E assim a gente vai sendo, né? A gente vai fazendo aquela mensagem de Jesus que diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, não é? Todos somos convidados ao bem. Cada passo da gente é importante, cada atitude da gente é importante, cada ação futura é importante. Temos que ter fé, esperança e caridade. Sem as 3, a gente não consegue superar os limites que são condicionantes à nossa estagnação espiritual. Então temos que ter confiança, temos que ter certeza na vida futura, temos que ter esperança no futuro, porque Deus nos coloca diante de nós essa doutrina maravilhosa que vem descortinar o que antes no passado era tido como mistério e que hoje está sendo mostrado de uma forma clara. Não enxerga quem não quer. Não caminha com o Cristo quem não quer. Quem tem dificuldade maior vai sofrer mais. Mas se nós tivermos consciência das nossas ações, burilarmos o nosso sentimentozinho, né? Trabalhando aquilo que mais dificuldade a gente tem, a gente está na certeza do caminho. Porque quando aqui no livro, aí eu vou voltar aqui para fechar, capítulo 17, o homem de bem, item 3. Aí ele disse o quê? Começa como? O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade em sua plenitude. Aí vai dizendo uma série de coisas, é indulgente, é benevolente, é pacífico, é manso, se está diante do subalterno, trata bem, se é diante do chefe, respeita-o, sua família, tal. Aí começa aqui. No final ele diz aqui não estão listadas todas as características do homem de bem, mas aqueles que procurem segui-las estará no bom caminho. E é esse o desejo que nós temos, que nós possamos fazer as nossas escolhas para termos uma diretriz de segurança nas nossas vidas, educando os nossos sentimentos, amando mais, desejando mais bem ao próximo, não é? Evitando as contendas e, acima de tudo, que é uma coisa que eu não posso deixar de esquecer de dizer aqui para vocês, que a gente tem que colocar na
na nossa agenda diária. Gratidão. Agradeça tudo. Se é dor, se é sofrimento, se é uma coisa boa, se é uma coisa que... Agradeça a Deus. Que tudo serve de aprendizado na vida da gente. Se a dificuldade vem, é para a gente aprender. Se a bonança vem, é para a gente aprender. Saber lidar com tudo isso. Porque quando a gente tem o espírito de gratidão, a gente faz como a mensagem inicial. Dizer, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aí ele continua e diz assim, ó, preste atenção, a fase final ele diz, ó mestre, fazei que eu procure mais. Não é o outro não. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo, é matar o homem velho para que possa nascer o homem novo em nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos e console a cada um. Muita paz. Muito obrigado, meus irmãos.